Satisfação, minha rapaziada, espero que esteja tudo bem aí com você que tá me assistindo, porque hoje eu vou falar sobre um filme doidão, um filme que eu já tava esperando muito, inclusive eu fiz uma lista de filmes mais esperados de terror pra 2022, mas de certa forma eu me enganei um pouquinho sobre esse filme, que ele não é um filme de terror. O filme se chama Crimes of the Future, ainda não tem uma tradução, mas seria Crimes do Futuro, e também não tem uma data de estreia definida no Brasil, mas ele tá por aí, sabe? Tá por aí. Você pode achar se você procurar. E uma das coisas que pode chamar sua atenção pra esse filme é que ele tem aquele selo gostosinho de sessão que foi abandonada, sabe? Principalmente lá em Cannes. Acho que ele só foi exibido em Cannes, na verdade. No Festival de Cannes, as pessoas saíram no meio do filme porque ele é nojentão, cheio de coisa gráfica, por mais que ele não seja um filme violento. O que é gráfico nele não é a violência. Eu vou explicar. E só deixando claro aqui, eu não vou dar spoiler nesse vídeo e também não vou exibir aqui nenhuma cena muito gráfica. Na verdade, eu só vou exibir as cenas que o YouTube permite. Então pode ficar tranquilo, mesmo que você não queira assistir ao filme, mas quer ver meu vídeo aqui pra dar aquele apoio gostosinho, pode ficar aí que não vai ter nada demais não. Bom, meu nome é Gustavo Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito e conhece meu trabalho, tem acompanhado aqui, sinta-se muito à vontade para se inscrever aí embaixo e também deixar um like. Principalmente se inscrever, porque olha esse gráfico, que loucura. Não dá, né? Preciso de inscritos, meu amigo. Mas enfim, como eu tava falando, de alguma forma eu me enganei quanto ao gênero desse filme, que não é terror. Mas por que de alguma forma? Esse filme é uma ficção científica com elementos quase que metafóricos de horror, dirigido pelo David Cronenberg. Isso é importante também, embora não seja também um sci-fi clássico, né? De elementos clássicos de sci-fi. É um filme que faz críticas à arte moderna e principalmente à banalização do termo arte em si, fazendo comentários sobre o extremo e também sobre a correlação da sociedade com o conceito de que basicamente tudo que você chama de arte é arte. Comentários autoconscientes e autorreferentes também, diga-se de passagem, uma vez que o próprio Cronenberg abusa do horror corporal e absurdamente gráfico, ao mesmo tempo em que faz o próprio questionamento no filme, de forma literal. Ou seja, tem um personagem lá que questiona isso. Ele questiona onde está a formação emocional e a compreensão filosófica do que esse universo considera como arte. Aliás, é até interessante falar em universo para poder contextualizar o absurdo desse filme, porque por mais distopia que ele se aproxima, né, é quase que um universo distópico, mas não chega a ser distópico, o filme se passa em um futuro próximo. Os humanos passaram a ter que aprender a conviver e se adaptar ao seu novo ambiente sintético, fazendo com que a espécie tenha que ir mais além do que o seu estado natural, alcançando a metamorfose. Viggo Mortensen vive um artista mundialmente aclamado que abraçou esse novo estado ao ser diagnosticado com uma doença rara, resultando em alterações no seu próprio corpo, como por exemplo novos órgãos. E junto da personagem da Léa Seydoux, o Viggo Mortensen transforma essa condição dele em espetáculo para os seus fiéis seguidores, para eles se maravilharem em tempo real. E assim, é realmente um filme doidão, cheio de coisa gráfica. O elemento gráfico tá bem presente, mas como falei, não é uma violência gráfica. Não são muitas cenas em quantidade, mas quando tem, o bagulho é sinistro. Nojentão, meu nobre. O Cronenberg é um cara conhecido pela estética crua e pelos efeitos práticos que ele integra aos filmes, né? Nunca foi um cara muito apegado à violência. Os filmes dele não costumam ser violentos, nem mesmo os de terror. Inclusive, um dos filmes mais conhecidos da carreira do diretor é o clássico A Mosca, a versão de 86, né? Estrelada pelo Jeff Goldblum, que é um filme nojento de terror, mas não violento. Tá bom, existe violência naquele filme, só que ele é muito mais marcado pela nojeira, né, por cenas de efeitos práticos e realmente nojentas do que violentas. E nesse novo filme, o Cronenberg volta ao horror corporal, mas dispensa a violência estilizada. Até porque o conceito de violência às vezes é abstrato e interpretativo, né? Você pode considerar que as cenas de autópsia em corpos vivos são violência, por exemplo, mas na real só tem uma cena de violência gráfica nesse filme, que é bem no comecinho dele, onde uma criança é asfixiada pela própria mãe. E a cena tá lá, ela é mostrada e tá lá na sua cara. Não tem censura nisso. Mas também não é o tipo de coisa que volta a se repetir ao longo do enredo, é só no começo que tem essa cena. Uma das coisas que mais marcam esse filme é o nível gráfico das cenas de autópsia em corpos vivos, como eu já falei. Cenas que parecem até gratuitas de um certo ponto de vista, mas vamos refletir um pouquinho sobre isso. O Cronenberg escolheu um futuro próximo e basicamente alternativo, e o fato de ser alternativo nesse contexto reforça que o diretor tá mais interessado em fazer uma crítica satirizada e caricata do que necessariamente explorar onde ele acredita que a humanidade vai chegar. Então Cronenberg não trata esse filme como uma alerta e também nem como realismo. Mas se o absurdo é autoconsciente e a crítica adotada no enredo é autorreferente, ele se dá a liberdade de jogar na cara o comentário que ele procurou. Embora eu não ache que a autoconsciência justifique fazer coisa ruim, sabe? Coisa absurda. E é por isso que eu detestei o Matrix novo, por exemplo. A autoconsciência daquele filme em falar com todas as palavras que sabe que é absurdo não ajudou absolutamente nada. Só Só que aqui depende, esse filme ele é feito para quem quer assistir esse filme. A intenção do Cronenberg é bem esclarecida
parecida. Ele não quer mandar um recado ao mundo e nem se autoproclama um filme necessário. Aqui eu já não tô mais comparando com Matrix, tá? Eu tô mais falando sobre filmes que usam a metáfora como crítica, ou então a crítica como metáfora. Filmes que fazem críticas através de metáforas, basicamente. E esse filme ele poderia ser mais interessante se ele, ao invés de escaralhar o conceito banal de arte moderna, com as cenas gráficas jogadas ali na tela, né, pra gente, ele fosse mais filosófico, ainda mais filosófico e metafórico também. Até porque ele tem um ritmo que me agrada muito em filmes de realidade alternativas, que é o ritmo paciente e estudado. Filmes como o próprio Matrix, dessa vez me referindo ao primeiro filme, né, lá de 99, e também Blade Runner, por exemplo, são filmes que se beneficiam pelo ritmo paciente para estabelecer as regras e o contexto do universo em que eles se passam. E essa abordagem em Crimes of the Future é interessante e tá presente, até por ser um futuro próximo adotado ali. Então, ao mesmo tempo em que você vê o comportamento de certos personagens reagindo ao absurdo, sem que o absurdo seja absurdo para eles, existe um limite onipresente ali. E curiosamente, esse limite é expressado pela estranheza que as pessoas daquele universo têm através de reações, né, à autópsia em cadáver. Ou seja, a autópsia em cadáver não é mais uma coisa comum nesse universo. As pessoas estranham, como assim autópsia em cadáver? Principalmente no conceito da arte, lógico. Só que esse extremismo gráfico que o Cronenberg adota nesse filme, ele é mais comum e também um pouco mais aceitável na década de 80. Porque a década de 80 foi uma década experimental. O cinema moderno nos anos 80 era um cinema onde estava explorando muitas coisas, experimentando muitas coisas. Então por isso tem muito filme doidão naquela época. E eu acredito sim que a gente está vivendo mais uma década experimental, desde o finalzinho da década passada, e principalmente agora, 2022, são filmes muito experimentais também, buscando como abordar cada tipo de coisa, e às vezes tem muito filme que sai ruim, tem muito filme que sai bom também, mas é um filme que vai ser esquecido, é um filme que não vai ser muito comentado esse ano. Se for comentado, vai ser comentado pelo absurdo dele. Então, como eu tava falando sobre a autópsia, o sexo também tá muito presente nesse filme. Aliás, o principal paralelo que esse filme aborda é o sexo. Inclusive sendo dito com todas as palavras pelo personagem da Kristen Stewart, que o que acontece nesse filme é o novo sexo. O sexo, como a gente conhece, ele não é abordado, não tem nenhuma cena assim no filme, embora a tensão sexual tá muito presente lá, principalmente entre os personagens centrais ali, a Léa Seydoux, Viggo Mortensen e a Kristen Stewart. Inclusive tem uma cena lá que o personagem do Viggo Mortensen diz com todas as palavras que ele não lembra como se faz o sexo antigo. Então assim, até a pornografia faz parte do comentário do Cronenberg aqui, mas não abordado como crítica dessa vez. A crítica ela é mais voltada para a banalização do conceito de arte, como já falei umas 500 vezes aqui, né? Já o sexo é explorado como consequência da evolução da tecnologia humana. Pode não estar fazendo o menor sentido pra você o que eu tô falando, porque você tem que ver o filme pra entender isso. Talvez nem assistindo o filme você vai entender, né? O Cronenberg sempre teve uma característica mais intimista nas questões de filosofia. Não são grandes filosofias, grandes metáforas. Inclusive ele costuma ser bem didático nisso. E talvez por isso muitos filmes do diretor sejam considerados chatos. Sabe, filme chatão? Mas sim, eu gosto muito de como esse filme é filmado, principalmente. A estética dele no sentido de filmagem, de como ele posiciona a câmera e os personagens, me agradou muito. Os personagens são posicionados em planos não convencionais em alguma das cenas de diálogo, principalmente, né? As cenas de doideira são filmadas de forma linear, forma didática, mas algumas cenas de diálogos são filmadas com uma abordagem mais interessante. Muitas vezes também para explorar um desconforto mais sensorial do que gráfico, ao mesmo tempo em que usa dessa abordagem para espelhar sentimentos que os personagens estão destacando. Muitas vezes em plano estático, só que tem uma cena em plano longo, movimentado, que eu gostei muito, onde o desconforto não precisou de um enquadramento fechado e nem claustrofóbico demais, porque a Kristen Stewart guia essa cena como a grande artista que ela é. A Kristen Stewart sempre foi boa atriz, eu vou destacar isso e vou defendê-la aqui, mas calma, acontece que nos filmes da saga Crepúsculo, quando tudo é uma merda, é difícil sobressair naquele avalanche de cocô. Mas antes de Crepúsculo, a Kristen Stewart tinha feito dois filmes já que são muito bem atuados, que é O Quarto do Pânico e O Silêncio de Melinda. O Quarto Pânico ele é até mais mainstream, né? Só que O Silêncio de Melinda é um filme de drama onde ela tem que atuar muito, e ela atua muito bem. Então é isso, pessoal, é um filme que ainda é cedo pra dizer se eu gostei, se ele vai entrar na minha lista de melhores do ano. Não, na lista de melhores do ano não vai entrar, mas é um filme que eu já sabia o que esperar, então ele não me pegou de surpresa. E eu sou um cara que tem estômago pra assistir as coisas que são abordadas nele, e mesmo assim tem cena que você fica, não almoça assistindo esse filme, não vai almoçar não, hein? Mas o conteúdo gráfico dele é a nojeira, sim, é órgãos, essas coisas sim. Talvez daqui a 10 anos ele vire um filme cult, ou não, fique no esquecimento mesmo. Show de bola? Então é isso, pessoal, até o próximo filme, valeu!